Pessoal, os meus alunos frequentemente me perguntam por que os fisiculturistas treinam roubando, por que eles não se machucam, por que eles treinam com movimentos incompletos e por que eu não posso fazer isso. Então existem três motivos distintos para isso e que um deles é muito bem curioso, é bom, é importante você saber disso, que talvez você nunca tenha pensado e é o mais óbvio deles. Então fica comigo, clica no gostei, se inscreva aqui no canal. Número 3, porque eles estão utilizando alguma técnica avançada de treinamento. Qual técnica avançada, Leandrão? Por exemplo, existem repetições negativas, onde eu vou colocar o peso para cima e segurar só a descida depois que eu fui até a falha. Então eu vou até a falha normal, na minha rosca direta, e aí eu roubo e seguro. Roubo e seguro. Nesse caso, quando se tem um treinador, e normalmente se tem, o treinador pode projetar a barra para cima e o indivíduo segura, para tornar o exercício com mais segurança. Leandrão, mas não é o caso, porque eles fazem, não é bem nessa sistemática de ir até a falha com um movimento bonito. Porque existe uma outra técnica que se chama repetições parciais. Então veja só como é que é a repetição parcial. Vou fazer um supino reto. Maravilha, ó, tô fazendo ele, que maravilha de execução, uma supinicidade incrível nas minhas mãos. Só que chega uma hora que a falha encontra a gente. Quando a falha encontra a gente, o que um fisiculturista pode fazer? Ele pode simplesmente ir até onde dá e ir limitando, limitando, limitando até não sair mais nenhuma. Então ele não aguenta levar a barra até lá em cima, mas ele aguenta levar até o meio do caminho. Então ele vai no meio, aí ele vem uns 30%, uns 20% e aí ele entra na fadiga, a pessoa ajuda ele a colocar ali no descanso e tudo certo. Então, técnicas avançadas de treinamento. Acho que não é nenhum desses dois, hein, Andrão? O que mais que tem aí pra gente? Vamos para o nosso número 2. O nosso número 2, ele pode estar fazendo repetições parciais por conta de uma biomecânica adaptativa. Porque a parcial ela vai entrar depois que vai até a falha. Perfeito? Então fui até a falha completa, agora só sai metade. E quando o cara faz desde a primeira? Aí que tá. Isso, pessoal, é uma biomecânica adaptativa. No caso de um fisiculturista, porque no caso daquele cara que está na sua academia berrando, gritando e se machucando sempre, é porque ele não sabe o que está fazendo. Ele precisa de ajuda. Agora, no caso de um fisiculturista, ele sabe muito bem, está muito bem assessorado. Então, o que é a repetição parcial? Eu vou tentar explicar para vocês. Vamos lá. Eu não vou fracassar, não. Quando eu vou fazer um supino, que eu saio daqui de baixo e eu começo a fazer o meu movimento, eu estou mexendo muito mais a articulação do ombro do que do cotovelo. E aí eu estou trabalhando mais o peitoral. Quando eu estou mais na fase final do movimento, ó, eu estou trabalhando muito o meu cotovelo e pouco do meu ombro. Ou seja, a fase final de um exercício de supino, ela trabalha mais o tríceps do que o peitoral, porque o peitoral envolve a articulação do ombro e o tríceps envolve a articulação do cotovelo. Então, o que o fisiculturista pode pensar em fazer? Não posso trabalhar muito tríceps. Por quê? Porque meu tríceps está muito forte, qualquer coisa nesse sentido. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer meio movimento de supino. Para eu trabalhar o peitoral o máximo que der e tentar trabalhar o tríceps o mínimo que der. Posso fazer o contrário? Pode fazer também. Meu peitoral é muito forte e eu vou treinar hoje tríceps e peito. Por que tríceps e peito, Leandrão? Porque quando você foca um músculo fraco, você começa pelo fraco. Isso é uma sistemática lógica, mas que as pessoas também não aplicam. Já ensinou isso no canal? Já ensinei. Sempre que tiver uma dúvida, lembra de procurar. Leandro Twin, mais tema. E inclusive essa dúvida é muito frequente dos meus alunos também. Então, depois dá uma olhada lá, focando no músculo fraco Leandro Twin, que você vai encontrar esse vídeo. E aí você pode fazer só a parte superior do supino, tá? Outro ponto. Essa mecânica adaptativa pode ser por causa de uma lesão. Muito bem. Então, estou com algum problema que me limita essa articulação num movimento mais amplo, então eu vou justamente segurar isso. Pelo DVD, pelo vídeo, a gente não consegue ver, né? A gente não consegue saber que a pessoa tem lesão, só se ela falar. Se ela não falar, ela simplesmente vai gravar o vídeo, vai ficar muito legal e você não vai entender nada. Então, isso pode acontecer bastante. O fisiculturista lesionado, ele limita o movimento para que ele faça o exercício da forma que dá. Leandrão, maravilha, mas eu acho que não é nenhum nem outro aí que você colocou, não. Acho que só pode ser esse número 1 aí. Então, o número 1 é aquele que eu falei lá no começo, que é o mais bestinha, mas que as pessoas normalmente não pensam nisso. E eu concordo totalmente, tá? Porque não é um demérito não, mas eu também não via dessa forma. E aí depois conversando com gente, vivendo,
Enfim, você que vive isso, né, 24 horas por dia, você começa a encontrar respostas que você nem estava procurando mais. E na verdade o que acontece, pessoal, que é normalmente o que mais acontece, por isso que eu deixei no número 1, porque simplesmente é para gravar um DVD, para fazer um vídeo legal. Porque pensa no seguinte, se eu for gravar um vídeo de treino, e eu vou fazer aqui, eu vou fazer minha rosquinha direitinha. Beleza, coloquei minhas anilhas aqui, bonitinho. Quanto de carga eu aguento? Ah, aguento 20 de cada lado. Mas 20 é bastante, Leandrão. Mas o cara pega 10 na academia dele de cada lado, ele vai olhar o fisiculturista pegando 20 e vai falar: ah, isso aí não é muito forte, não. Então o que o cara faz? Vou botar 40. 40 você pega? Não, 40 eu não tiro nem do chão. 40, porque eu tiro. Com má forma, mas eu tiro. Então, ao invés de ele colocar 20, ele coloca 40. Porque isso deixa o show mais bonito. Vou executar o movimento agora, ó, com meus 20 quilinhos. Concentradinho, sem bufar. Foco total. Maravilha. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. 40 quilos cada lado e ó. E é bom, né? Não é uma... Não tô falando que o Ronnie Coleman é um palhaço, não, tá? Mas é que eu quis exemplificar. E grita, né? O Coleman treinando. E o Dora Yates, naquele DVD Blood and Guts, até me arrepia, do Dora Yates, da década de 90. Onde ele grita e o cara treinando, quando eu me arrepiei de novo. O cara... Você olha e você fala, meu Deus do céu, cara, eu não acredito nisso. Você sai dali, se você assiste Blood and Guts e não sai dali com motivação para treinar, pode baixar o CPF da academia. Não é para você, não gosta de treinar. Porque aquele DVD, se o cara sair dali sem motivação para treinar, não desinscreve do canal, baixa o CPF na academia porque não gosta de treinar. Aquele DVD é uma das coisas mais belas produzidas no termo de fisiculturismo. Eu sou muito fã do Dora Yates. E justamente por isso, porque ele treina tão pesado, que você olha, só que o dele é diferente. Lá ele treina pesado com boa forma de movimento, buscando até a falha do jeito dele. Mas você vai pegar, por exemplo, o Brent Warren. Ele treina gritando, ficando vermelho. Jay Cutler, no DVD dele de 2005 ou 2006, alguma coisa assim, ele fica roxo executando o exercício. Roxo. E você olha e você fala, nossa, eu não treino desse jeito, por isso que eu não vou crescer nunca. Então, normalmente os fisiculturistas vão treinar dessa maneira absurda para impressionar você que está assistindo. É um DVD de show, não é um DVD técnico. Se fosse um DVD técnico, vamos pegar aqui o Phil Heath. Phil Heath, como é que você treina? Faz aqui direito, mas como é que você treina? O movimento certo, tudo maravilhoso. Como é que você treina sem lesão? É assim. Tá? Vou fazer técnica avançada, vou avisar, hein, pessoal, ó. Técnica avançada. Não vou avisar. Vou mandar bala aqui que é para deixar o DVD muito louco, muito legal. E realmente fica. Então, normalmente é pelo show, mas pode ser uma técnica avançada de treino, pode ser uma biomecânica adaptativa, tudo isso é possível. Mas esses são os 3 principais motivos de por que os fisiculturistas treinam roubando, que você vê, tá? Lembre-se que você não está com ele o ano inteiro, infelizmente, eu sei. Seria uma experiência fantástica. Mas nós não estamos, nós vemos um recorte da vida e esse recorte da vida nós não podemos assumir como a vida, porque senão a gente pode se empolgar e querer copiar e se lesionar. E esse tipo de vídeo, na verdade, eu vou deixar agora vocês aqui, pessoal, com um react. Então eu abri alguns treinos de fisiculturista e olhei e comentei, olha, fez isso por causa disso, tudo certinho. Então, reagindo aos treinos dos fisiculturistas, é esse vídeo que vai complementar maravilhosamente bem esse aqui. Eu vou explicar onde acontece cada um deles. Dá uma olhadinha.